Olá, boa tarde. Nós estamos em mais um webinar do Programa de Saúde Corporativa da Unimed Paraná. Gostaria de informar que nós estamos sem máscara aqui nesse momento, porque estamos num ambiente controlado e com o distanciamento. Hoje nós vamos falar de saúde mental nos tempos digitais. E para essa conversa a gente tem a Evelise, que está aqui conosco. Ela é mestre e também palestrante na internet. A gente vai falar hoje. Muito bem-vinda, Evelise. Obrigada pelo convite de estar aqui. Sabe que com o advindo da internet, as redes sociais, todas as informações que a gente tem a qualquer momento, para quem tem esse hábito, você pode buscar diversos temas, diversos assuntos que você queira na internet, mas muitas vezes a gente verifica também que essa possibilidade de ter muita informação ao mesmo tempo, também pode trazer alguns aspectos negativos, né? Então, a primeira pergunta é, existe, assim, um tempo específico que possa se dizer que é saudável a pessoa ficar na internet? Existe esse controle? Como que a gente pode fazer? Então, essa pergunta é uma pergunta que sempre fica muito preocupado em questões de quanto tempo, e eu acho que com a vinda da pandemia e a né? Hoje a gente todo mundo é muito mais digital e tecnológico do que já fomos, né? Até as pessoas que talvez não tinham tanta intimidade ou gostavam da tecnologia, hoje não tem opção, tá lá dentro do mundo virtual também. Então, eu acho que com todas essas mudanças, até a nossa percepção de tempo online mudou e precisa ser mudado, né? Antes a gente poderia falar, 8 horas de computador já começa a ter danos, né? Tanto para a saúde mental como a saúde física. Eu não sei se a gente pode usar o tempo hoje como uma boa ferramenta para medir uso inadequado e também, ou, né, a gente até não fala sobre dependência muito hoje, a gente usa o termo uso inadequado. Então, uma coisa bem importante de a gente pensar eu passo, porque se a gente for ver, se eu perguntar para algumas pessoas, quanto tempo você passou na internet hoje? 8 horas. Nossa, mas 8 horas é muita coisa, mas eu passei 8 horas trabalhando, né, na frente de um computador. Então, uma das coisas que a gente precisa observar hoje sobre esse uso excessivo, né, que na verdade um uso excessivo não leva necessariamente a prejuízos, né? O que a gente tem que observar são prejuízos que eu tenho na minha vida. Então, eu começo a perceber que eu tenho que ficar tempo mais na internet do que eu ficava. Então, assim, passa horas e eu não percebi. Falei, meu Deus, já passou tudo isso de tempo. Eu começo a me sentir irritado, me sinto mais deprimido, ansioso quando eu estou fora dessa internet. Então, hoje a gente vai medir se eu estou tendo, se esse uso da tecnologia está atrapalhando a minha vida nos prejuízos que eu tenho, tanto na minha vida social, como na física, como na mental. Então, é mais estar atento a isso do que tecnicamente quantas horas eu estou. Né? Até porque hoje a gente está fazendo uso excessivo. A gente não é para ficar 8, 10 horas, mas a gente está trabalhando muitas vezes no computador. Deixar de fazer coisas habituais que gostava para ficar na internet, por exemplo. Isso, né? substituindo, né? Então, eu gostava muito de, sei lá, de jardinagem. Então, eu gostava muito de cuidar das minhas plantinhas em casa. E eu acabo muito prazer por estar na internet para aumentar esse tempo, que não necessariamente é um tempo que eu estou tendo de prazer. Eu estou ali. Estou ali só, às vezes, fazendo isso aqui, nem estou prestando direito atenção, é só automático no meu dedinho, assim. Vocês podem enviar as perguntas de vocês para o chat, também vai ter uma lista de presença e uma pesquisa de reação para que vocês nos deem a sua opinião sobre o evento. Então, como você até falou ali na questão da dependência, hoje a gente verifica, assim, pessoas que realmente parecem que estão dependentes, entre aspas, né, da internet, de ficar naquela rede social, ou de ficar somente ali consumindo essas informações nesses veículos digitais. Esse termo, dependência, ou como você falou até, uso inadequado, ele existe, e como que a gente pode evitar? Ótimo. Até acho que para explicar né, essa diferença entre dependência e uso inadequado, é que a gente acredita que as redes sociais, a internet, ela é uma ferramenta, né? E o problema está em como nós utilizamos essa ferramenta. Então, está muito mais o nosso comportamento, né? E quando a gente fala de uma dependência, a gente tira aquilo da pessoa. E pensar em uma pessoa sem uma vida online, né? Que hoje a gente nem pode dizer mais que tem o que eu faço online, o que eu faço no mundo real. Está se misturando cada vez mais. Então, eu não posso falar essas coisas. Então, assim, ela está usando inadequadamente. Então, às vezes, né, ensiná-la a usar essa ferramenta que não traga prejuízo. Porque tudo em excesso, sem senso crítico, sem estar atento ao que eu estou usando, qualquer ferramenta
ferramenta vai me prejudicar? Sim. Então a gente usa, então não tem como eu tirar e fazer uma pessoa estar totalmente offline, a gente não vai voltar a ter um mundo offline, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar cada dia mais. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, funciona. E como que eu vou perceber isso, né? As redes sociais, ela tem um mecanismo de que elas são infinitas. Então, a gente pode ficar ali navegando, né, nas redes sociais por muito tempo, que não vai acabar. Sempre vai ter algo. Sempre vai ter ver. algo novo, uma coisa nova. Se acaba as pessoas que você está seguindo, vai ter outras pessoas que são as pessoas que seguem você ter conteúdo, né? Então, a gente vai ter, ele é infinito, e isso faz com que a gente não pare de consumir muitas vezes, né? Até fizeram um experimento para tentar entender como que funciona isso no nosso comportamento, né? Então, eles pegaram 2 pessoas e colocaram como se fosse uma tigelinha com sopa que se auto-enchia. Então, a pessoa podia comer que ela ia enchendo. E uma outra pessoa com uma tigela normal de sopa. O que eles detectaram? Que a pessoa que estava tinha uma quantidade perfeita, né, do que a pessoa comeria, então aquilo ali ela ficaria satisfeita com o que tinha naquela tigela. Mas porque a tigela nunca chegava no fim, então ela não via o fundo da tigela, ela comeu 50% mais do que a outra pessoa que via o fundo. Então, as redes sociais, ela funciona assim, ela não tem fim. Então, a gente vai consumindo. Então, eu acho que coisas bem importantes sobre redes sociais, principalmente redes sociais, né, porque a gente está falando de tecnologia, também ficar muito tempo vendo Netflix, fazendo maratonas, a gente sempre observar os prejuízos que eu começo a ter. Então, usei prolongado. Percebo que fiquei triste, fiquei irritado, né? Se, por exemplo, eu não posso lá, chegou uma mensagem no meu WhatsApp e eu não posso ver naquele momento, isso me dá picos de ansiedade. Aí eu começo a perceber, né? Até eu brinco de quando a pessoa fala assim, como é que eu controlo? Eu acho que a partir do momento que eu preciso controlar algo é porque eu estou perdendo a mão. Eu já estou perdendo o limite disso. Senão ele faz parte da nossa vida como qualquer ferramenta, né? Então eu acho que é mais a gente sempre está prejudicando. Então, assim, o sono é muito importante. Então, ao invés de eu dormir naquele horário, eu fico mais tempo porque eu estou mexendo nas redes sociais antes de dormir. Né? É importante também a luz azul que tem nos celulares também é importante, impacta. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre observando. Por isso que é importante ter aquelas paradas, né? De olhar para nós mesmos, de olhar os prejuízos que eu estou tendo. Será que esse uso aqui, depois que eu uso uma rede social, isso me deixa mais feliz? Isso me deixa em paz ou é neutro? Ou não, eu saio irritado, saio triste, saio ansioso, saio questionando a minha vida, muitas vezes. Então, é sempre perceber os impactos que tem em mim após utilizar essa ferramenta e também quando eu não posso utilizar essa ferramenta. Né? Então, foi para um lugar, acabou o Wi-Fi. Naquele dia, eu fico irritado pra caramba, brigo com todo mundo porque eu não tenho acesso à internet. A reação a não ter aquilo. A não ter. Então, isso também de questões quase de abstinência mesmo, assim, de sentir solidão, de todas essas coisas. Então, prejuízo. Sempre a gente tem que estar prestando atenção no impacto que do uso daquela ferramenta tem no nosso comportamento e na nossa saúde. Eu acho que a tua fala do que se eu preciso controlar já é um sinal que não está indo bem, né? Que tem que dar uma avaliada. E aí a gente traz também não só a questão de estar sempre conectado, mas também ao que eu estou me conectando, quais são os assuntos que eu estou buscando. E aí vem aquele termo, né? Contagem emocional. Né? Existem assuntos que eu devo evitar, ou existe algum assunto que eu vá pesquisar na internet, ou que está ali sempre que vai me trazer algo negativo? Ótimo. Eu gosto de fazer uma analogia para explicar isso até, né? Eu gosto muito de se falar que nós somos o que nós comemos. Né, que é nosso combustível. E nós somos o que consumimos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente consome na internet. Né? A gente vai ter ferramentas, né, que vão utilizar da internet para fazer notícias sensacionalistas, com cunho emocional. Aí a gente também pode pegar fake news, desinformação, né? Todos esses problemas sérios que a gente tem dentro da internet. Então, quando a gente pega isso, então, quem eu estou seguindo? Quem são os perfis que todo dia eu estou vendo? Os stories, quais as stories que eu estou vendo todo dia? Eles são stories são stories ou pessoas que têm vidas que se aproximam da minha ou são vidas completamente diferentes, né? A tecnologia trouxe um probleminha que é de comparação para nós, porque antes da internet a gente se comparava com pessoas muito parecidas com a gente. Então, o vizinho, mesma realidade, os nossos colegas da sala, né, os nossos colegas de trabalho, muitas vezes com realidades muito parecidas. E hoje, com a vinda da internet, a gente acaba se comparando com pessoas que são vidas completamente diferentes, né? Então, vou lá me comparar com a vida do filho de um bilionário. E eu acabo questionando a minha vida, só que eu estou comparando com uma coisa que é extremamente injusta e fora da realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está
captando, a gente está captando tudo isso. Então, o que a gente consome faz quem nós somos. Hoje até de como revelar algumas notícias, alguns casos mais sérios, principalmente ligados com violência. Existe um acordo internacional que está tentando ser implementado nos países, que é muito legal, de como se noticiar essas coisas. Então, evitar notícia sensacionalista, evitar muitos detalhes, evitar a exposição das pessoas que estão envolvidas naquela história, até para diminuir os impactos emocionais que tem naquela pessoa que também está lendo sobre aquela. Sim. É informar sem dar prejuízo para a pessoa que está tendo contato com aquilo. Então, a gente tem sempre, eu recomendo para as pessoas sempre fazer umas limpas de tempos em tempos no Instagram, nas redes sociais, se conectar de coisas que não fazem mais sentido para você, que não são perto da sua realidade, e principalmente seguir perfis que são coisas que você acredita, pessoas que mostram, às vezes, mais uma vida real, uma realidade, do que essas coisas que são muito vai te longe. agregar, né, em algum sentido. Que vai te agregar. De mudança de comportamento, né, de análise de autoconhecimento. Perfeito, né? Então, assim, isso não só, né? Porque não tem nenhum problema também querer só ver influencers e ficar vendo, ótimo, isso é lazer também. Né? Não precisa necessariamente eu só estar seguindo coisas que vão me agregar conhecimento em si, Sim. Né? Mas também a gente tem que tomar cuidado com informações que machucam a gente, que vão ter alguns aspectos, né, ligados com a nossa saúde mental, principalmente em tempos como os nossos, que a gente tem muita informação, e é o tempo todo informação, né? E, inclusive, tem um nome para isso que se chama infodemia, que é uma pandemia de informação. Então, que a gente também precisa tomar cuidado e filtrar as informações que eu estou tendo do dia, até de informação de notícias mesmo, eu não preciso saber de tudo. Isso faz mal, é muita coisa. Na pandemia, a gente está passando muito por isso. Ano passado foi um pouco mais do que esse ano, mas é de você estar o dia todo recebendo informações sobre a pandemia, né? Sobre como está a situação em tal país, como está na tua cidade, né? Então, isso também causou muita angústia nas pessoas, né? A gente precisa estar conectado com o que está ocorrendo no mundo, para a gente também se proteger, proteger a família, né? E coletivamente, mas também não precisa ser 24 horas por dia, né? E não precisa atrás de todos os micros detalhes e saber todas as histórias, né? E aí você até mencionou na tua fala a questão da fake news, e esse é um item aqui que a gente achou bem interessante de conversar, que é realmente esse bombardeio de informações não fidedignas, que a gente não sabe, né, se são reais ou não, e às vezes a população, no geral, acaba tomando aquilo como uma verdade, porque parece que tudo que está na internet é verdade. Né? Então, que dicas assim você nos dá para que a gente possa filtrar essas informações e saber se aquela informação realmente ela vem de algum lugar confiável, se ela é verdadeiramente, né? Até quando, e acho que até é importante quando a gente fala isso de questões de saúde, né? Então, também bem relacionados não só à pandemia do Covid, mas de uma maneira geral, a gente tem muita desinformação na área de saúde. Né? Então, pessoas que vão seguir receitas milagrosas para isso e para aquilo, e que elas acabam tendo, né, algumas até a óbito, muitas vezes. Sim. Então, a gente até hoje eles chamam de desinformação, né? Um nome grandão, que não é só fake news, porque vai existir notícias que são completamente falsas, que alguém inventou do nada, né? Como também vai existir alguns tipos de notícias que são tiradas de contexto. Então, aconteceu lá nos anos 2000, eles colocam como sendo atual. E tem um problema, então nem tudo que está na internet é verdade, né? A gente tem, hoje a internet é um lugar livre, onde as pessoas podem, eu posso lá escrever uma reportagem, eu posso lá fazer um blog e falar sobre o que eu quiser. Então nós temos que ter um senso crítico no uso e das informações que a gente recebe. Então quando a gente recebe uma notícia ou, né, uma corrente do WhatsApp, que é muito comum, primeira coisa, ela tem teor sensacionalista? Primeira coisa é olhar, já é um alerta. Se ela tem um teor de sensacionalista, então já é um alerta. Segundo, qual que é a fidedignidade daquilo? Quem é que está falando aquilo? É o médico de tal hospital. Qual médico? Né? Porque falar, né, usa-se muito nas fake news a figura de autoridade para dar mais pesos daquela notícia. Então verifica, é fidedigno aquilo, né, o profissional que estuda essa área ou não? A gente teve no Brasil, inclusive, um caso que era um enfermeiro que se passava por médico nas redes sociais, né? Então, assim, que teve muito sério, dava dicas de coisas bem antiéticas, podemos falar assim, né? Específicas da medicina. Da medicina, né? Enquanto ele não era, né, não era médico. Então, acho que tem várias coisinhas assim. Então, primeiro, verificar a fidedignidade, verificar o sensacionalismo e verificar na internet se tem outras redes, né, ou outros meios de comunicação que também estão dando essa mesma notícia. Né? Se eu vejo aquela notícia, só encontro num site, já começa... Pode ser que não seja. Pode ser que não seja, porque se é algo tão importante, vai estar em outras redes também.
Então, sempre verifique e tome muito cuidado no compartilhamento, né? Então, antes da gente ir compartilhando, só porque a gente acredita naquilo, acho que a gente também tem que tomar cuidado, né? Isso, né? Verifica a fidedignidade, porque às vezes você está passando para frente, né? A gente teve aqui no Brasil um caso que eu acho que é importante até, de uma mulher lá em Manaus, que ela disse que estavam sendo enterrados 100 pessoas no caixão, né? Os caixões estavam vazios. E esse foi no WhatsApp, tanto que em alguns enterros eles estavam tentando abrir, teve uma confusão no cemitério e tudo. E assim, essa mulher, inclusive, julgada judicialmente, por ser crime no Brasil, né? Sim. Então, mas o risco a gente não sabe, como se fosse um efeito borboleta. A borboleta pode dar uma batida de asa no Japão, que pode virar um tornado no Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha nas redes sociais, porque a gente perde aonde vai parar. Né? Então, eu compartilho uma coisa que já tem 11 mil visualizações. E que mais? Eu não tenho controle aonde tem que ter responsabilidade, né, Perfeito. Sobre a informação que você está repassando. E uma coisa importante, uma vez na internet, sempre na internet, é muito difícil você retirar as coisas da internet. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente é, porque hoje, avaliado tanto quem nós somos na nossa vida aqui, não tem mais essa divisão, como também avaliado quem nós somos nas redes sociais. Sim. Antes da próxima pergunta, eu quero só relembrar o pessoal para mandar perguntas pelo chat, fiquem bem à vontade, que no final da conversa a gente vai respondê-las. Você, assim, falou até uma questão mesmo do conteúdo das informações, né, que a gente tem que ter bastante cuidado, tem que ter senso crítico, e aí a gente entra muito na questão das redes sociais, né? As redes sociais, elas trouxeram para nós uma possibilidade muito boa, que é de você se conectar com pessoas que estão longe de você, que há muito tempo você não via, amigos do colégio, familiar que está morando em outro país, né? Só que essa conexão, ela também pode desencadear uma falta de controle e, às vezes, até um distanciamento das pessoas com quem você tem maior contato, né? Seus familiares na sua casa. E isso também traz um outro item que é, não só para os adultos, mas para os adolescentes, para as crianças, como é esse uso da rede social. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter no uso da rede social? Uma das coisas bem importantes, né, que um mito que falam que mas adulto, né? Adulto sabe mexer nas redes sociais. O problema está em criança e adolescente que não tem limite, né? E essa não é uma verdade. Quando a gente fala de tecnologia, né, nós temos uma geração de adultos que hoje são os pais, que a gente chama que são imigrantes digitais. Então, eu sou dessa geração, né? Então, nós somos do mundo antes, que era totalmente analógico, né? Analógico, desconectado. Eu fui ter meu primeiro celular com 17 anos, imagina? Né? Então, nós somos imigrantes. A tecnologia entrou na nossa vida, entrou na nossa casa, assim, a gente nem vê. Assim. Então, por mais que a gente saiba mexer na tecnologia, não necessariamente a gente sabe como utilizar ela de uma maneira adequada. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, principalmente, quando a gente fala sobre criança e adolescente, principalmente, muitos pais vão falar, mas ele entende muito mais de tecnologia do que eu. Nossa, ele pega o computador ali, tá xeretando, já consegue mexer um monte de coisa. A gente precisa lembrar de uma diferença muito grande que tem entre o uso técnico, então, ou seja, eu saber mexer no computador. Perfeito, realmente, eles têm muito mais intimidade, eles conseguem mexer muito melhor do que a gente. E a outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o uso crítico dessa ferramenta. E é aí que a criança e o adolescente não têm. Então, eles sabem mexer realmente no computador e tudo, mas ele não sabe ter um uso crítico, né? E responsável, muitas vezes. Eles não conseguem medir os riscos que existem dentro dessa telinha que tem. E até quando os pais falam, mas com que idade que eu devo dar uma rede social, né? Com que idade eu devo... com que idade eu devo... E a gente precisa lembrar uma coisa, eu acho que uma coisa bem importante quando eu vou avaliar ou não, é pensar tudo que vai vir com esse celular, porque é um mundo novo. Sim. É um mundo novo de possibilidades, de riscos, né, de coisas boas também, a gente não está falando só de coisas ruins. O meu filho está preparado para lidar com isso? O meu filho tem informação suficiente para entender e avaliar que aquilo ali é um risco para ele? Se alguma coisa acontecer dentro da internet, a gente tem uma relação aberta que ele me contará? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pesar como pai antes de dar essa ferramenta. A gente não vai largar o nosso filho sozinho na praça brincando. Por quê? Porque tem riscos.
E por que a gente faz isso online? Porque ele está sentadinho no quarto, quietinho, ali também tem riscos, porque a internet, na verdade, ela não é nova, né? Não está criando coisas novas, ela é um reflexo da nossa sociedade. Então, vai ter pessoas boas, como vai ter pessoas ruins também. Então, esse senso crítico é muito importante. Então, nós também, adultos, né? Eu tenho vários clientes no consultório que falam, mas a minha mãe chega em casa do trabalho, a gente janta e ela vai para o quarto e fica no WhatsApp com as amigas. E nem fala comigo. Então, assim, também nós somos modelos de uso, né? Os pais, os cuidadores são modelos de uso. Então, por exemplo, não pode comer mexendo no celular na hora da janta, mas eu tô lá. Criança, né? Não eu falo o que eu falo, eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Eles seguem modelos. Então, também nós precisamos estar atentos nesses usos das redes sociais, né? Então, tomar esse cuidado de como que eu estou utilizando ela, né? Porque a rede social tem coisas muito positivas, como você disse, até muitas vezes se conectar com pessoas que têm gostos parecidos com o meu, que eu não consigo encontrar, mas ela também vem com riscos. Então, é isso que a gente precisa, o uso técnico, mas também um uso, né, consciente e crítico sobre aquilo, e educação midiática, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, né, que é a gente buscar informação mais sobre esse mundo digital, né, que está dentro da nossa casa, mas ele é desconhecido ainda, mas ele já entrou. Agora é a gente correr atrás do prejuízo para saber o que é isso que está acontecendo. Nós temos que nos adaptar, e as gerações que estão nascendo já com isso, já, né? Já sabe usar. Desde que nasceram, já aprenderam. Mas é muito importante essa questão mesmo do adolescente, porque ele não tem esse discernimento ainda de entender que, às vezes, uma publicação que foi colocada ali não é a realidade, né? E que ela é a realidade de um, mas não é a realidade do outro. E isso é muito, assim, importante, tanto para nós adultos, quanto para eles. E esse distanciamento que você até citou, né? Eu chego em casa, faço o que eu tenho que fazer e vou para o quarto e vou me relacionar pela rede social com amigos. Mas e as pessoas que estão à minha volta, né? Esses vínculos que têm que ser diariamente criados e mantidos para que se tenha uma boa relação familiar e se evite aí de vários, né, tipos de problemas. Uma coisa bem importante, né, a gente lembrar que nós somos seres relacionais. O ser humano é relacional. Né? Isso visto os impactos que tem na nossa saúde mental, no nosso humor, o fato da gente não estar podendo conviver tanto com pessoas, né? A gente sente falta de ver pessoas, a gente sente falta de abraçar e tudo isso. Então, nós somos seres relacionais, então nós precisamos tanto, óbvio, né? As relações virtuais, elas, eu não vou dizer que é compensa, porque elas são diferentes, mas elas também são relações, né? Então, o que eu sinto, né? Então, quando eu tiro uma foto que me achei bonita e eu ganho um like, um coraçãozinho, a sensação que eu tenho no meu corpo é realmente de prazer e de recompensa. Isso é real, isso não é virtual. Né? Então, embora esteja acontecendo no mundo virtual, os impactos que tem na gente são muito reais. Né? Então, isso é bem importante a gente cuidar. Sim. E aí a gente fala aqui, né? A gente está num mundo totalmente digital agora, falando dessas relações pelas redes sociais, ou por tantas ferramentas. Nós estamos numa pandemia que nos trouxe uma velocidade tecnológica ainda maior do que a gente já tinha, porque as ferramentas que a gente usava de comunicação para fazer reunião, videoconferência, elas tiveram que se adaptar também, né? Eles também mais rápidas, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente fala que a gente tem que cuidar com a questão da comunicação online. Então, como que a gente equilibra tudo isso, né? Essas ferramentas, a pandemia, a comunicação que está digital. Você se vira nos 30, né? É muita coisa para a gente ter que lidar ao mesmo tempo, assim. Mas eu acho que mais do que nunca a gente precisa dar uma parada e olhar para nós mesmos, né? Eu acho que a gente precisa rever muito de quem nós somos, ter essa parada de autoconhecimento, porque eu acho que a pandemia nos exigiu isso, né? Da gente dar essa paradinha e falar, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou me relacionando? Como é que eu me comunico com as pessoas mesmo, né? Na internet? Como é que é o meu comportamento online? Porque isso diz muito sobre quem eu sou também. Né? Hoje a gente vai ver em RH, empresa, só ver pessoas famosas. O que a gente posta diz muito sobre quem nós somos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado dessa nossa relação. Né? Então, o jeito que eu respondo quando eu recebo uma crítica online. Né? Lembrando que o mundo digital é um mundo livre, mas que as consequências dos meus atos online são reais. Né? Então, existem crimes que não importa onde eles estão sendo feitos, né? Eles também são considerados, a gente vai ter punição na vida real. Então, é muito importante essa questão da comunicação, essa questão de como eu vou me relacionar mesmo online, porque ali fica registrado. A gente deixa pegadas digitais o tempo todo em tudo que a gente faz. Sim. Hoje a gente está, né, com o smartphone praticamente aderido ao nosso corpo, então é extensão nossa quase, né?
Mas eu acho que, assim, a empatia e saber que do outro lado tem uma pessoa, se você sempre se colocar, né, na sua mente isso, você vai pensar, acho que muitas vezes antes de responder ou de digitar alguma coisa lá que possa ofender uma outra pessoa que está por, né, por trás daquela tela que você parece que não tem ninguém lá, mas tem, né? Tem, e tem bastante sentimentos, uma pessoa com uma história de vida, uma pessoa com as mesmas, lutando outras batalhas que podem não ser diferentes das suas, né? E assim, eu sempre falo, a mesma preocupação que a gente tem na nossa vida real, de ser gentil com as pessoas, de ser educado, de ter boas maneiras, né? A gente precisa levar para o mundo virtual, não é um mundo sem lei, não é eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, assim, as boas, a gente fala muito sobre boas maneiras online, que seja gentil, seja respeitoso, seja empático. Por sorte, a internet dá uma chance para a gente, que é pensar duas vezes antes da gente fazer as coisas. Então, a gente digita, a gente pode, opa, não vou mandar isso aqui, né? O que a gente às vezes não tem na nossa vida real. Então, sempre pensar sobre como que eu receberia uma mensagem dessa, né? Às vezes esse distanciamento de eu não saber os danos que eu estou causando na pessoa de falar faz com que eu não sinta empatia. Mas é sempre lembrar, a internet, ela é feita por seres humanos, ela é usada por seres humanos, ela é mantida por seres humanos. Não tem nada disso, é gente se relacionando de maneiras diferentes agora, né, com o intermédio da tecnologia. É só essa a diferença. Sim. E acho que é bem interessante essa tua fala, né? E a gente vê que lá tem outra pessoa do lado, e pela questão a gente volta um pouco da comparação, porque na rede social parece que todo mundo é feliz o tempo todo, as pessoas não têm problemas, né? E aí você, às vezes, né, tá lá olhando as pessoas, ou você tem um filho adolescente que se compara demais, como você citou. Então, como trabalhar com isso, né? Com aquela falsa ideia de que todo mundo é feliz. Na rede social, todo mundo é feliz. Eles chamam até esse fenômeno de felicidade tóxica, porque ela é tóxica, ela faz mal. Ela não é uma felicidade da qual, né, eu esteja compartilhando com aquela pessoa, porque são coisas diferentes. Então, a gente precisa tomar... Eu não acho que é errado, né? Às vezes a gente quer postar uma foto com os filtros para ficar mais bonito. Sim. E isso está tudo bem, isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento, de confiança, né, de autoestima também. Mas a gente precisa ter sempre um uso crítico e sempre pensar coisas do tipo, isso não é verdade, tudo que eu estou vendo não é verdade. Qual que é a realidade dessa pessoa? Né? Qual que é a história por detrás disso? E tem um outro fenômeno também que eles chamam, que se chama Fear of Missing Out, é FOMO. Ainda não tem uma tradução ao português, né? Eles falam muito que é o medo de ficar de fora. Né? Mas isso não contempla muito bem o que isso quer dizer. Mas esse Fear of Missing Out é a sensação que eu tenho quando eu vejo nas redes sociais que todo mundo tem uma vida melhor do que a minha. Porque, gente, óbvio, eu não vou postar nas redes sociais as coisas, os perrengues da minha vida. Os problemas, né? Eu não vou botar os perrengues, eu não vou passar as coisas, não, eu vou postar as coisas que eu quero que as pessoas saibam de mim. E que eu também quero compartilhar as minhas felicidades, eu não quero compartilhar as minhas dores. Então, eu acho que do mesmo jeito que nós filtramos muito o que nós colocamos na internet, que também é importante, né? A gente tem que filtrar muitas informações, as fotos que eu vou colocar, muito cuidado com isso, né? Principalmente foto de criança, a gente tem que tomar cuidado com essa superexposição. Assim como eu filtro as coisas que eu vou colocar, a gente precisa pensar que todo mundo faz isso. Então, que aquilo ali é um pedaço da realidade, a gente não sabe tudo por detrás, né? E eu gosto de brincar, porque eu falo, todo mundo é fitness, tem o melhor relacionamento do mundo, viaja bem-sucedido, né? E acorda de manhã com a pele linda. Então assim, esse mundo, que também é bom a gente poder, às vezes, fazer esse balanço, né? Então, eu vou postar uma foto ali, hoje, né, que eu fiquei bonita, assim, eu vou postar e quero registrar esse momento. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De quando a gente vai olhar as redes sociais dos outros, a gente pega aquilo como 100% de verdade. E até, muitas vezes, tem coisas acontecendo na nossa vida que a gente acaba ignorando porque a gente está comparando com o outro, né? Sim. Tem uma charge que eu gosto muito, que agora eu não vou lembrar de quem é, que tem, por exemplo, uma pessoa no helicóptero, daí tem uma pessoa no navio falando, eu queria muito esse helicóptero. E daí depois tem uma pessoa no carro falando, nossa, queria muito ter um navio. Daí tem uma pessoa na bicicleta, queria muito ter um carro. E daí a pessoa andando, queria muito uma bicicleta. Então, às vezes, a gente tem que tomar... né? Acho que a gente também tem direito de sofrer pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, isso também faz parte, né? Viver uma vida plena é também aprender a lidar com as coisas ruins e com a dor e com o sofrimento. Mas de que a gente precisa lembrar que não é uma vida 100% feliz, não existe, isso é uma falácia. Até biologicamente é uma mentira, né? De que a felicidade biologicamente no nosso corpo dura 32 segundos.
e acabou. A gente pode ter vários momentos de 32 segundos, mas ela biologicamente é 32 segundos. Então, essa ideia que passa de que dá para ser feliz 100% do tempo, não é verdade, porque o estado natural do ser humano é neutro. É cansativo estar feliz o tempo todo. Biologicamente, é muito hormônio, é muita agitação, né? A gente tem uma de adrenalina. Então, o estado normal nosso é neutro e a gente vai fazendo pequenas oscilações durante o nosso dia. Então, esse cuidado muito grande de olhar que não é, ela também está filtrando, ela também está editando a sua vida para mostrar. Ter essa consciência. Ter essa consciência. Por isso que a gente está falando muito hoje, isso é bem um caminhar, né, da ciência e dos pesquisadores dessa área. A gente fala muito sobre educação midiática, né, e uso consciente tecnológico. É isso, né, que a gente precisa ensinar a população a ter um uso adequado com a tecnologia. Porque se a gente consegue alcançar isso, todos esses prejuízos eles vão sendo mitigados. Então é bem importante essas questões que têm se falado. É ótimo, é muito boa assim essas tuas falas, e às vezes a gente fica pensando de que forma a gente consegue identificar, porque eu posso estar num momento mais só, porque é o meu momento, porque eu preciso, porque eu quero, né? Mas às vezes pode ser que eu esteja numa fuga em relação ao uso das redes sociais, em relação à informação digital. Que dicas você dá assim para essas pessoas e até para a gente poder identificar, né? Como que eu posso identificar que uma pessoa está precisando, trocando a vida, está trocando e está precisando de um apoio, assim, ou às vezes até de um apoio profissional, né? Com certeza, né? Assim, se eu só consigo ter sensações prazerosas ou recompensadoras na internet, eu tô com um déficit muito grande na minha vida real. Né? Então, assim, se eu tô, e é muito comum o uso problemático, né? Tanto o uso inadequado de redes sociais, de jogos online, de smartphone, está associado a sintomas de depressão e ansiedade. Então, a pessoa já tem, né, o sintoma de e ela acaba fazendo o uso excessivo dessa. Por quê? Por causa dessa sensação. Né? A internet ela é feita para dar recompensas imediatas para a gente. Né? Então, postei a foto, pá, já vem o like. Né? Então, às vezes, nem sempre na vida, às vezes a gente se arruma linda e não vem na hora né? um reforcinho, um like, alguma coisa dizendo que ok esse comportamento, você ficou bonita mesmo. Então, tem essas questões que são bem importantes. Então, como a gente usa, ela dá essa sensação. Então, a primeira coisa é que se essa minha vida começou a ser resumida na rede virtual, eu só consigo ter essas sensações prazerosas, então, o sentimento de estar bem-sucedido, de valorização, de me sentir amado, de me sentir carinho, a gente primeiro tem que tentar resgatar isso da vida da pessoa, porque a pessoa precisa ter isso na vida real também. Né? Lembrando dessa contraponta, a gente tem esses dois mundos nossos, né, que se fundem muito hoje em dia. Mas se ela só encontra isso nas redes sociais, ela está com déficit disso na vida dela, na rede de apoio, nas pessoas que estão ao redor dela. Então, é bem importante um resgate disso, né? Resgate do porquê que você está tão infeliz no seu trabalho. Então, aí começa a perceber, quando você sente uma necessidade de ter aquilo na tua vida para compensar a vida que você está tendo, né, real, aí cabe buscar ajuda de profissional, até para uma ressignificação, tentar arrumar tudo isso, né, fazer algumas mudanças na sua vida que são necessárias, né, ter coragem também para fazer isso, porque é difícil. Sim, não é fácil. Né? E se autoconhecer, que eu acho que é a base para tudo, assim. É muito bom, Evelise, essa conversa. A gente falou aqui de relações, né, interpessoais no mundo digital, a gente falou do uso das redes sociais, falamos das fake news, que é muito importante, da responsabilidade do que eu estou colocando, compartilhando, digitando. E você deu algumas dicas, e para finalizar assim, a nossa conversa, para a gente ir para as perguntas, quais dicas para mantermos a saúde mental, mas também mantermos essa forma de comunicação entre as pessoas que hoje a gente está inserido no mundo digital. Então, quais seriam as principais dicas que você daria? Ótimo. Então, né, eu acho que isso mesmo, nós estamos inseridos. Como é que a gente... Porque eu sou uma pessoa que até na minha questão profissional e pessoal, eu falo da gente aproveitar os benefícios que a tecnologia nos traz e tentar mitigar os malefícios. Eu acho que é isso, não use a internet, porque a nossa vida não vai voltar, né? Vamos aceitar. Não, a gente está adaptando, a gente nem quer que volte. Nem quer, né? Porque trouxe muitos benefícios. Exato, trouxe muitos benefícios. A gente quer usar da melhor maneira possível. Isso, e ajudar ela, porque ela é uma ferramenta muito poderosa em várias coisas. Em questão de saúde, a gente tem muito aplicativo hoje que cuida das questões de saúde, de meditação, de aprender a respirar, né? De exercício mesmo, você vai ganhando pontos, quantas vezes você conseguiu correr. Então, ela tem coisas muito legais, né? Mas ela também vai ter essas coisas quando
um uso inadequado. Então, uma das primeiras coisas que eu diria, eu até brinco que eu gosto de fazer sempre um desafio para todo mundo. A pessoa fala assim, mas quais são os benefícios de eu ficar sem tecnologia por um tempo? Faça e veja os impactos que tem em você. Né? Eu acho que de cada pessoa, e eles falam assim, detox digital, o povo já treme, né? Você fala, detox digital, não. Imagina ficar longe do meu telefone. Porque eu acho que também foi vendida a ideia do detox do celular de uma maneira muito aversiva, muito punitiva, tipo, tira completamente. E eu acho que o detox digital é eu me dar momentos sem preocupação com tecnologia. Né? Então, por exemplo, um domingo de manhã, não vou mexer, deixa meu celular de canto, vou ali fazer outras coisas, vou ficar com a minha família, vou assistir uma coisa, vou só assistir algo que eu gosto sem estar mexendo no celular ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente também avaliar sobre isso, né? Sobre o uso e como que a tecnologia, os espaços que a tecnologia está ocupando na minha vida. Porque ela tem o seu espaço, se ela está ocupando outro que ela não deveria, peraí, vamos dar uma freada. Então, esse uso de detox, de tentar de vez em quando, a gente aos pouquinhos se desligar. Então, final de semana que não tem tanto, né? Porque, óbvio, nossa vida está ali, né? Nosso trabalho está ali, mas quando a gente puder, é uma manhã, não é um dia inteiro, não é um final de semana. Dia, né? Isso. E perceba que no começo talvez dê um desconforto, uma sensação de, ai meu Deus, como que eu faço, né? Tô perdendo coisas na internet. Mas veja depois os impactos que tem, né? A gente vê de resultados das pessoas uma diminuição de ansiedade, um aumento da autoestima, uma diminuição de sintomas depressivos, né? De tristeza, irritabilidade também tem uma diminuição. Então eu acho que faço esse convite, né? Para quem está assistindo, tentar ficar uma manhã ou fazer períodos também, né? Tipo, ficar umas 2, 3 horinhas aqui, vou assistir a novela, deixa o celular longe. Porque é algo muito automático a gente pegar para mexer. Desativar, né? As notificações, acho que é uma boa também, boa, né? desativar. Porque, às vezes tem ali o barulhinho e você não consegue, né? Não olhar. Fica piscando, eu preciso saber, né? A gente também deixa de cantinho. Então, essa é a primeira coisa, é tentar de vez em quando fazer uns detox. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que não tem. Não tem como a gente ficar totalmente sem internet. A gente fica a semana inteira nela, né? No computador, enfim. Nesse home office e tudo isso. Então, essa é a primeira dica. Tentar de vez em quando fazer detox. Segundo, educação midiática. Se informe sobre as redes que você está usando. Se informe sobre os riscos que tem. Se informe sobre perigos, né? Então, cuide das suas senhas, não compartilhe com ninguém. Né, cuidado com as fotos que você... Então, é bem esse uso consciente e também de entender esse mundo que a gente está, porque a internet entrou, a gente está nele. Já que a gente sabe como ele funciona mesmo. A gente não sabe nem direito o nosso mundo como funciona, né? Então, a gente também está muito distante. O problema é que na internet a gente tem contato com coisas que talvez na nossa vida a gente nunca tenha. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter. Então, um uso consciente, eu me pesquisar o que é a internet, o que é a rede social, por que eu estou aqui? Né? E para pais também, pesquisa sobre os jogos dos seus filhos. Né? Porque às vezes os pais falam, ele joga um jogo lá. Mas, gente, faz parte da vida do teu filho, é entretenimento dele. Assim como você pergunta qual que é o time de futebol que ele gosta, qual que é o jogo que ele está jogando, né? Então, também valorizar essas coisas e não tratar como inimigo dentro de casa, né? Tentar você sempre canais de comunicação aberto. Terceiro, tá sempre muito atento, olhando para a tua saúde, ver os impactos que tem em você. Nos momentos que você já começa a falar, eu estou sentindo que eu não sou mais a mesma pessoa, eu estou me sentindo mais triste, as coisas que me davam prazer não estão dando. Eu me vejo várias vezes mexendo nas redes sociais sem nem prestar atenção, né? Então, assim, daí você para uma hora e fala, opa, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso é totalmente uma fuga de coisas, então prestar atenção sobre isso. A perda de prazer em atividades que eu tinha, então eu só quero ficar na rede social agora. Então, se perceber que é muito importante, né? E eu acho que o último, eu sempre falo que seja gentil na internet, que é uma das coisas que eu falo de que ela é feita de seres humanos. Então, para a gente também ter uma internet mais segura, mais saudável, né, a gente também precisa ter a nossa conduta e cuidar muito do nosso comportamento online, porque ele tem impactos na nossa vida social e a gente pode até perder oportunidades, perder inúmeras coisas que podiam haver, porque é uma coisa que eu postei há 10 anos. Vitrine, né? É vitrine. Sua vitrine. É minha vitrine. É um pedaço de você, um pedaço bem grande hoje em dia. Bem grande, E muitas pessoas têm acesso a esse pedaço. É verdade. E a gente não sabe, às vezes, quais são as intenções dessas pessoas. É por isso, né, que a gente toma cuidado. Eu acho que os mesmos cuidados que a gente tem na nossa vida real, a gente precisa transportar para o mundo virtual. Né? Então, eu não vou dar a senha do meu cartão de crédito para qualquer pessoa. Eu não vou dar a senha do meu e-mail para qualquer pessoa. Então, são exatamente os mesmos cuidados, né? Os pais também, não existe bloqueio, não existe nada melhor do que monitoria dos pais, não é controle, é monitoria.
Então, também não existe qualquer outro aplicativo que faça melhor o papel do que os pais que monitoram e conhecem a atividade do seu filho online. Uhum. Né? E eu acho que a última que eu dou mais para cuidadores, que eu acho que é bem importante, vocês são modelos. Então, como modelos, vocês influenciam muito sobre os hábitos, né? Sim. E hoje, até dentro da área de saúde, né, uma discussão que eu estava tendo até com uma pediatra, né? A gente fez um. Depois até eu posso passar para você, se você tiver interesse. A gente tem alguns manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria que são relacionados com a internet. Então, ótimo. abusos, né? Daí tem Uhum. várias. E uma delas a gente colocou como recomendação de que a partir de agora todos os profissionais de saúde na sua primeira entrevista, na sua anamnese, pergunte sobre hábitos online ou hábitos tecnológicos, porque isso tem impacto tanto na saúde física, que a gente não falou tanto hoje, Sim. né? Mas também no impacto de saúde mental. Então isso faz parte hoje de quando a gente pergunta sobre que doença você teve, Sim. como são seus hábitos na Hábitos internet? de vida, né? Bebe água, né? Vai perguntar sobre o uso de tecnologia. Porque isso tem impacto muito forte. Então, uma mudança mesmo de incluir a tecnologia como parte da nossa saúde. E que a gente também tem que ter cuidados. Ótimo, muito bom. Essa dica é bem importante. A gente vai para as perguntas agora. Então, temos ali uma: como lidar com a sensação de sempre precisar estar atualizado e de absorver o máximo de informações possíveis? Sinto que não consigo acompanhar nem o mínimo e dá uma sensação de sempre estar desatualizado. Fica uma frustração, eu acho, né? É quase uma ansiedade, né? A gente sente A internet dá uma falsa sensação de controle, né? Então a gente fala assim, nossa, eu posso saber notícias do que aconteceu no Japão nesse exato momento. A gente precisa saber de tudo? Vai fazer de diferença para você isso, Exato. Né? Eu preciso saber de tudo? Né? A gente também, né, nosso HDzinho, né, que é o nosso cérebro, ele também tem limite, a gente não consegue também absorver tudo. Né? Então, vamos pensar que isso é uma explosão de estímulos na gente. A gente não vai conseguir lidar, a gente não vai conseguir ler todas essas estimulações. Né? Então, quando a gente vai, principalmente, tem que lidar... Primeiro, se perguntar, eu preciso saber de tudo? Né? Porque até pelas coisas que ela está perguntando, é um pouquinho de sensação de ansiedade que dá do tipo... Mas eu gosto de brincar, né? Às vezes, quando eu sou professora também, às vezes meus alunos estão mexendo no celular na aula. E daí eles falam, professora, porque é uma coisa muito urgente. Eu falo, gente, se for algo urgente, vai chegar em você. Não se preocupe. Se for alguém precisar falar com você, vai te encontrar. Algum jeito ele vai dar. Então, assim, a gente precisa primeiro lidar com essas sensações, né? Uma coisa que é bem importante sobre essa sensação da internet, existe uma coisa chamada mindfulness, né? Que hoje se fala bastante na questão de saúde mental, alguns falam que é uma questão de meditação, mas não é tanto meditação, né? O mindfulness é a nossa capacidade de estar aqui agora, totalmente aqui agora. Então, uma das maneiras que a gente tem de mitigar essa sensação é focar no que eu estou fazendo aqui agora. Porque, às vezes, a gente tem uma perda dupla na vida. Então, a gente está almoçando e mexendo no celular. Eu não estou prestando atenção no que eu estou comendo, tanto que às vezes você pergunta para a pessoa, o que você comeu? Nossa, nem lembro. E comi em 5 minutos, porque eu não estou prestando atenção na minha alimentação, só estou engolindo, é automático. E não estou prestando atenção direito no que está acontecendo no celular. Então, uma das coisas que a gente nunca tem de volta na nossa vida é o tempo. Tudo o resto a gente consegue ir, né? E a vida também, né? Mas, assim, em vida, uma das coisas que a gente tem é o tempo. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso tempo. Então, se eu não preciso saber de tudo que está acontecendo no mundo, eu não preciso saber de detalhes de tudo, isso me faz mal, né? É importante saber excesso de informação. Lembre todos nós um dia depois de um curso muito pesado. Sim. Quando a gente fica cansado, está esgotado, é muita informação para a gente ter, a gente precisa do sono para regular tudo isso. Então, primeiro, lembrar de ter esses momentos do aqui e agora, do que eu estou fazendo agora, e prestar atenção. Porque senão ou eu estou na internet, ou eu estou lá no passado, ou eu estou lá no futuro, e eu perco. Né? Foco 100% naquilo que está fazendo naquele momento. Temos mais uma, então. Ocorre no cérebro algum fenômeno químico, biológico, quando recebemos notificações no celular e temos a aprovação, né, de alguém nas redes sociais, por exemplo, uma curtida no Facebook. Perfeito. A gente tem um sistema no nosso cérebro que se chama sistema de recompensa. Nós temos mesmo, né? Que ele está diretamente ligado às nossas emoções. Então, quando a gente se sente valorizado, é aquilo que eu falei, por mais que seja virtual, a sensação que eu tenho no meu corpo, ela é real. Ela é real. E às vezes as pessoas falam assim, mas, gente, é igual um filme. Você nunca assistiu um filme e ficou triste assistindo aquele filme? Muito triste assistindo aquele filme? Mas é só um filme, é só uma história. Então, tem impacto. O nosso cérebro, ele não consegue fazer uma distinção se aquilo que eu estou vivendo está acontecendo aqui, palpável,
o nosso cérebro não foi feito tecnológico, né? Sim. Então a gente não veio de outros tempos. Então ele não sabe se aquilo está acontecendo na vida real ou se aquilo está acontecendo ou no meu passado, se eu estou pensando. Então é muito comum, por exemplo, eu pensar sobre uma situação muito triste do passado e eu ficar triste. Mas não está acontecendo aqui agora, por que eu fico triste? Então a gente precisa ir explicando para o nosso cérebro, não, isso é do passado, volta lá, aqui está tudo bem agora, que é de volta essa ideia de estar aqui agora. Então nosso cérebro realmente tem essa de compensação. Nós, seres humanos, nós somos movidos por aprovação. E não só a aprovação dos outros, somos seres relacionais, né? Mas como as nossas, se sentir valorizado dentro de uma sociedade é muito importante. Então, é bem essa sensação de compensação. A gente recebe o like, é como se a gente tivesse recebido um abraço na vida real ou um reforço que aquilo que você está fazendo está sendo aceito pelas pessoas. Então, é real mesmo, e é biológico, a gente sente no nosso corpo. Parece que por mais tempo que trabalhemos online, não produzimos a mesma quantidade presencial. Essa impressão é verdadeira ou ilusória? Verdadeiríssima, né? Hoje a gente até fala sobre... A gente está muito mais feliz com as coisas que a gente está conseguindo fazer do que a gente não consegue fazer. Eu acho que não só a questão de trabalhar online, mas acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um momento de muitas perdas N, né? Perdas de momentos de vida. Então, não poder viajar é uma perda. Sim. Né? Perda de trabalho, perda de entes queridos. Então, a gente está vivendo isso. Poder fazer uma festa de aniversário tão né? básico, Exato, né? fazer a festa de aniversário de 1 ano do meu filho, que eu esperei tanto para conseguir fazer. Então, a gente está vivendo um momento de muitas perdas, isso é difícil de a gente lidar emocionalmente, né? A gente já é difícil a gente lidar com coisas nossas, as nossas próprias lutas, e agora a gente tem uma luta individual e uma luta coletiva ao mesmo tempo. Então, isso, né, a sensação de trabalhar online também tem isso do desgaste emocional que a gente está, de uma exaustão emocional de ter que lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, que todo mundo está sentindo, ninguém está imune a isso, né? Eu esqueci o nome, mas tem um padre que falou uma frase esses dias que eu fiquei pensando, o Melo, Fábio de Melo, isso? Não falei errado. Ele falou, só está bem quem não vê. E é bem isso, só está bem quem não vê, né? A gente está passando por um momento de tentar sair o melhor possível, né, de saúde de tudo isso. Então, essa sensação não é só por causa de online. O online tem uma outra questão que atrapalha. Ao redor, a nossa casa não é trabalho, nossa casa é lazer, é descanso, é diversão. Então, do nada, a nossa casa virou nosso trabalho. E a gente sabe, a gente se comporta de maneiras diferentes em ambientes diferentes. E daí, de repente, a gente tem que se comportar de duas maneiras diferentes dentro da minha própria casa. E isso é confuso. Então, a gente tem muita distração, né? Eu, por exemplo, tenho 2 gatos, então, às vezes, eu estou dando aula, estou atendendo, tá o gato pulando, né? Coisas que não aconteciam no consultório. Então, tem um gato pulando aqui, ou os meus clientes, tem barulho de reforma. Então, também vai ter várias coisas dentro desse ambiente que não é feito para o trabalho, que também vai fazer com que a nossa produção diminua. Então, é importante nesses ambientes, né? Por exemplo, se eu estou em home office, eu tenho um cantinho que é o meu cantinho de home office. Então, eu só faço ali, uso cadeira diferente da cadeira que eu uso no computador, tudo para dar a ideia de que aqui estou trabalhando, né? E depois, quando eu saio daquele ambiente, eu de volta à minha casa. Mas é difícil mesmo, essa sensação é bem verdadeira. Como administrar a relação saúde mental vezes uso excessivo dos meios digitais no trabalho e nesse tempo de pandemia? Perfeito. É aquela coisa que a gente falou, né? A gente não tem, é exatamente mitigar os danos, né? Eu acho que algum certo tipo de prejuízo a gente vai ter. Se é na questão física ou mental. Mental, acho que todo mundo está com prejuízo, né, nesse momento. Então, assim, é bem uma questão de regras. Nos celulares, isso é uma coisa bem legal. Todos os celulares, eles já vêm com uma questão que você pode regular quanto tempo você fica em algum aplicativo. Então, às vezes, quando você às vezes, um pouco, né, radical, assim, mas você pode colocar alguns tipos de filtros no seu celular. Então, por exemplo, eu só posso usar redes sociais 3 horas por dia. Depois de 3 horas ele tira, você não pode mais abrir aquele aplicativo. É uma maneira de você aprender a se reeducar para de volta ter porque assim, por que eu estou precisando usar tanto redes sociais eu não usava antes? Óbvio, né? Na pandemia a gente tem as redes sociais para ser atualizada a vida das outras pessoas, né? Mas também de perceber, por exemplo, estou ficando demais. Então, colocar essas restriçõezinhas e ir observando, tá? Essa é uma educação e a gente se disciplinar em relação ao uso delas. Tem alguma pesquisa sobre o número de horas aceitável para ficar no mundo digital? Acho que você até falou um pouco disso, né? Que não é nem assim o tempo,
mas mais Como isso eu te uso. traz. Isso. Uhum. Igual eu falei, né? Tudo que a gente tinha de horas foi por água abaixo nesses últimos 2 anos. Uhum. Tudo que tinha de pesquisa falando tal hora é o suficiente. Sim. Isso caiu por terra mesmo. Nós não temos hoje uma hora para dizer que é aceitável. Uhum. Mas óbvio, né? Quando a gente fala com uma pessoa que passa, sei lá, eu tenho uma cliente que fica 13 horas no Instagram por dia. Se a gente calcula que o dia tem 24 horas e ela passa 13, né? Ela passa praticamente o dia, metade do dia dela, tirando dormir, ela passa o dia Ela inteiro. trabalha com essa ferramenta ou Não, é lazer. Por lazer, né? Quando trabalha já é, Sim, tem percebe? um pouquinho, né, de... Exato, por isso que quando a gente está falando sobre essas horas aceitáveis, como já ficou muito relativo, né? Porque assim, tá, mas se ela trabalha com isso, então tá bom ela Sim, ficar 13 horas, né? Então, assim, é bem esse cuidado, tá? De observar e de ficar vendo também, né, quantas horas. Pô, eu podia ter feito coisas mais legais, mas eu acabei ficando nas redes sociais, por quê? Né? Putz, eu queria ter, sei lá, queria ter visto aquele filme, mas eu acabei passando 5 horas olhando nada no Instagram, ou vendo vídeo no TikTok. Pera, deixa eu observar. Então, a melhor ferramenta que tem é nós mesmos, é nos observar e ver os impactos que tem. Eu acho que cada pessoa é diferente, né? E esse número, né, essas pesquisas, acho que vão vir ainda, né? Vão, a gente passando essa... E eu não sei se a gente também Pode vai ser que funcionar, venha. porque as pessoas funcionam diferentes, né? Tem pessoas que, por exemplo, fazem uso de jogo 4 horas por dia, todos os dias, e não tem prejuízo na vida, Sim. porque é o lazer. Então é bem complexo, né? A gente tem que avaliar de sujeito para sujeito mesmo. E a última pergunta, e quando a ansiedade provém da aversão ao uso dos meios e plataformas digitais? Então, aquela pessoa que não se adaptou, não tem como usar, e isso causa... Eu brinco que flexibilidade é tudo na nossa vida, né? Quando a gente consegue ser uma pessoa flexível, isso automaticamente diminui muito o nosso sofrimento, né? Então, assim, isso é uma maneira de medir o que a gente pode fazer. É só você olhar com coisas que você está sofrendo. Perceba que muitas vezes você sofre por causa da tua inflexibilidade de aceitar aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que é aí que está a questão. Tudo que é radical, né? Então, a aversão a isso também vai trazer prejuízos, porque não tem como eu viver num mundo desconectado. Você não se adapta ao que está sendo necessário no momento. No momento. E daí a inflexibilidade. Com certeza isso vai trazer ansiedade, vai trazer sofrimento. Não só para a pessoa, mas como para a pressão social. Né? Então, como assim você não tem rede social? Como assim você não tem Instagram? Como assim você não tem WhatsApp? Como é que eu falo com você? Né? Então, acho que tem várias dessas coisas. Então, é flexibilidade. A gente precisa entender que nós estamos no mundo digital, que a tecnologia faz parte da nossa vida. Eu posso não gostar. Beleza, então eu não vou usar a tecnologia para o meu lazer. Se eu não gosto de tecnologia, eu não uso para o lazer. Sim. Né? Mas que eu vou precisar dela para outros ambientes, né? Então, escola, né? Escola foi o possível nesse ano, porque no ano passado e nesse ano também, porque teve tecnologia. Aí eu não gosto, tudo bem, mas a gente não pode se fechar e falar não, não dá, né? Porque a gente não volta mesmo, não volta a ter um mundo total desconectado. Não. Muito obrigada, Vilis, pela tua participação. Eu vejo que a gente conversou assim sobre um tema fundamental, né? Atualmente. Tivemos várias dicas aí que realmente são muito importantes e que eu creio que conseguimos colocar elas em prática. E a mensagem final que eu acho que fica realmente é ter a empatia, olhar que tem uma outra pessoa do outro lado daquela tela que você está E se olhar e também. se olhar. Porque às vezes a gente fica olhando tanto para a tela que a gente para de se ver também. E não achar que o mundo é perfeito, né? Não é. Isso não existe. Viver uma vida plena, ela também é feita de sofrimento e dor. Sim, faz parte do processo. Faz parte do processo. Né? A gente não pode negar isso também. Porque assim que a gente nega sentimentos negativos, a gente se fecha para eles, a gente também se nega para sentimentos positivos. A gente tem que lembrar, a gente fica tanto fugindo da dor e do sofrimento, muitas vezes, que a gente acaba não tendo experiências por medo da dor. Mas a gente também acaba não tendo uma experiência que poderia ter sido maravilhosa para a gente. Exatamente. Muito obrigada. Que é isso, obrigada pelo convite. Até mais para vocês. Até o próximo webinar.